Olá amigos, bem-vindos de volta para mais um vídeo do canal. Hoje eu trago para vocês aqui a Jinhao 777, Jinhao 777, tá? Enfim, obviamente, como vocês já estão vendo, é um design inspirado na Lamy Safari, né? Só não chega a ser uma falsificação por conta de pequenas diferenças, mas é o principal o fato dela ter escrito Jinhao no corpo, tá certo? Essa é uma caneta que é muito parecida com a Jinhao 599, que eu já fiz um review aqui no canal há algum tempo, tá? E eu diria que a principal diferença entre elas é essa aqui, a pena, tá? A Jinhao 599 ela tem duas versões, ela tem uma versão com a pena escondida, que ela tem uma parte preta aqui na frente e aquela pena, uma pequena partezinha da pena exposta, e ela tem a outra pena, que é uma pena convencional, número 5, né? Já essa aqui, a Jinhao 777, ela traz a pena realmente no estilo da Lamy, né? Essa aqui não tem a inscrição de Lamy, né? É uma pena que só traz realmente a espessura da pena, né? Eu já vi essa pena ser oferecida em extra fina e fina, sendo que eu preferi pegar a pena fina, tá certo? Então vamos mostrar aqui a caneta. Bom, essa aqui em particular, que eu comprei há alguns anos, quando a Lamy lançou uma coleção Candy, chamada Candy, né, de doce. E aí a Lamy lançou 3 cores, que são a amarela, a roxa e esse verde aqui, né, enfim, um verde bem clarinho, né? Então a Lamy lançou exatamente nessas 3 cores, a Jinhao copiou descaradamente, lançou isso aqui, mas é uma caneta que além dessas 3 cores, ela está disponível em várias outras cores, tá certo? Uma coisa que eu considero uma falha muito grande na Jinhao 599 é que ela costuma quebrar na rosca, né? A Jinhao 599 ela costuma quebrar nessa rosca aqui que segura o corpo, que prende o corpo à seção, né? Essa aqui, a 777, até onde eu sei, ela não tem esse problema, tá? Então é uma caneta que tem potencial para durar bastante, escreve muito bem, logo é uma caneta que eu recomendo, tá certo? Aqui o topo da tampa, enquanto a Lamy original tem uma espécie de X aqui, né? Um sinal de soma, um sinal de mais aqui, essa aqui ela não tem nada, ela é lisa aqui, né? Esse clipe característico da Lamy, que é um clipe muito funcional, né, característico dela, é um clipe muito bom, funciona perfeitamente na camisa, é muito bom. Esse pequeno rebaixo aqui, né, e basicamente a tampa é essa, como vocês já viram, a tampa de pressão, né, ela desencaixa com facilidade. Aqui tem uma janela de tinta, que a gente, no caso que está transparente, porque ela está sem tinta, né? Aqui o corpo tem essa parte reta e aqui é uma espécie de cilindro, né? Então seria um círculo. O que seria um círculo, na verdade, ele fica com 2 partes retas, que é mais fácil de se perceber olhando aqui a parte do fundo da caneta. O fundo da caneta é esse aqui, tem essa marca de injeção com esse rebaixo aqui. É uma caneta que não dá para fazer eyedropper, porque obviamente ela tem vários furos aqui, tem vários buracos aqui no corpo da caneta, mas é uma caneta toda feita de plástico, ainda assim é uma caneta que eu acho muito interessante. A tampa sai com facilidade, revela essa seção aqui, que novamente é uma cópia exata do design da Lamy, né? E aqui o anel, enquanto na Lamy e algumas outras canetas, na maioria das coleções, esse anel é um anel preto, o clipe é um clipe prateado e tal, essa coleção é diferente porque ela tem o clipe na mesma cor da caneta e esse anel também, deixando a caneta toda com esse visual aqui mais limpo, né? Isso segue para todas essas, como vocês podem ver aqui, né? Deixa eu tirar essas aqui. Bom, vou trazer para vocês os números da caneta, né? Ela é uma cópia em tamanho exato da Lamy, né? Mas a canetinha é muito legal, tá? Um ponto muito forte é que ela é extremamente barata, né? Quando eu comprei, o preço dela estava girando em torno de R$ 5, né? Por isso comprei as 3 também.
O preço dela gira em torno de R$ 5. Hoje em dia você ainda acha ela, o preço deve estar parecido com esse, né? Na época esse aqui ainda era o preço com frete. Hoje em dia ficou um pouco mais caro, né? Então a caneta, embora esteja custando mais ou menos isso, R$ 5, R$ 7, com frete fica um pouquinho mais caro. O que eu acho que acaba convidando a gente a comprar várias, né? Porque a gente compra caneta barata e paga um frete só, né? Tamanho dela, fechada 13,8 centímetros, aberta 12,9, postada ela já fica bem comprida, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ela tem um design que posta muito bem, tá? Ele posta profundo e não fica desbalanceada. É uma caneta boa para se escrever assim, mas eu acho que ela fica meio comprida demais, tá? Não sei, eu tenho uma implicância com caneta que fica comprida demais, que eu acho meio cômico, né? Ficar com aquele canetão imenso sobrando na mão, né? Então 16,4 ela fica bem comprida, mas se for sua opção, se você gostar de escrever com ela, ela não fica desbalanceada não, visto que ela é toda bem levinha, né? Então aproveito o ensejo para trazer aqui o peso dela. A tampa 6,8, o corpo 8,9, que soma para um total de 15,7 gramas, né? Que aumenta um pouquinho quando a gente coloca a tinta, mas deve chegar nos 16 gramas e ficar por aí, né? Seção, ela tem uma seção bem longa, né? Eu medi essa parte toda aqui, né? A pena não conta, eu medi realmente só a seção, 30 milímetros. E o diâmetro, né, é uma coisa meio discutível, uma vez que ela tem esse grip aqui que muita gente chama de triangular, né? Muitas vezes eu acho que esse grip aqui tem quem goste, tem quem não goste, né? Às vezes eu penso que ele dá uma percepção, uma sensação de que ele tem um diâmetro efetivo menor, né? Por conta desse rebaixo. Medir essa seção aqui no meio dela, né? E desse jeito aqui que eu estou apontando aqui para vocês, né? Nessas duas pontas aqui. Essa medida dá 11,2, que é uma medida até generosa, né? Bom, agora eu vou entintar a caneta para mostrar para vocês como que ela escreve. E olha, das três que eu tenho aqui, as três escreveram muito bem. Escreve muito bem. E tem um amigo aqui que é fã dessas penas imitação da lâmina Jinhao, porque diz que ele tem dezenas dessas canetas e diz que elas são muito boas. É uma caneta de cartucho conversor, né? O conversor, como é de praxe nessas canetas chinesas, ela vem incluso. É um conversor específico para essa caneta. Esse conversor não pode ser usado na lâmina original. Se pudesse, seria uma ótima compra, porque o conversor da lâmina é bem carinho. Tá? E, bom, abastecer aqui, o procedimento é aquele de sempre. Mergulha a caneta na tinta e opera o conversor. Bom, aqui ele não fez um bom trabalho. Vocês viram que não puxou quase nada de tinta, né? Vamos fazer uma segunda tentativa aqui, embora para o objetivo desse vídeo seja mais que o suficiente. Bom, agora sim, puxou bem a tinta, né? Vamos fazer a limpeza aqui da seção. Aqui, essa é uma das características desse design, né? Como ele tem esse rebaixo, às vezes fica a tinta presa ali, então a gente precisa de um certo cuidado para limpar ela, para depois não acabar com o dedo cheio de tinta, né? Agora está limpinha. Colocamos o corpo de volta. E um detalhe interessante, né, que a gente vê aqui, olha, é que essa caneta ela tem essa característica que a janela de tinta ela casa com a seção, ela fica alinhada aqui, né? E aqui também, olha, essa parte da seção, né, que tem essa partezinha aqui a mais, olha, ela também fica alinhada, né? Isso era um indicativo claro antigamente de uma caneta lame falsificada, que eventualmente isso aqui ficava desalinhado, mais ou menos assim, e aparecia essa parte do plástico da seção aparecia tampando a janela de tinta, né? A Jinhao conseguiu fazer isso direitinho aqui, fica tudo alinhado bem certinho, tá? Então vamos escrever com ela. Uma pena bem gostosa de escrever, tá? Com bom fluxo.
Vocês veem que é uma pena fina um pouco mais generosa, tá? É um fino mais grossinho aqui, tá? Mas muito boa de escrever, um bom fluxo também, tá? É, enfim, são canetas que eu mantenho na minha coleção, né? Então, para eu manter uma canetinha assim, é porque é uma caneta que eu já gosto, já aprovo, né? Quando eu não gosto muito de uma caneta, logo me desfaço dela, né? Ou eu dou de presente para alguém com as ressalvas, né? Ou eu também vendo ela com as devidas ressalvas, né? Dos problemas de desempenho que eu não curti muito, né? Mas essa aqui é uma canetinha muito boa, né? Quando eu falo dessa seção aqui, eu vou tentar me explicar quando eu digo que é um triângulo circunscrito aqui, né? O que acontece? Se ela fosse totalmente circular, essa seção, né? Ela seria algo assim, né? A partir do momento que a gente faz esses recortes, é praticamente como se tivesse um triângulo circunscrito aqui, né? Então, o que que acontece? Essa parte aqui é cortada fora, né? E a gente fica com esse desenho aqui de grip section, né? Aproximadamente. Então, isso aqui, né? Ele dá para a gente um diâmetro efetivo menor. Então, apesar dele ter esse diâmetro todo aqui, a gente às vezes parece estar segurando a caneta mais fina, né? Há quem goste, quem não goste, mas é isso aqui que eu quero dizer quando parece um triângulo circunscrito, né? Bom, mas é isso, é uma caneta que eu certamente recomendo, tá? Uma caneta levinha, boa para o dia a dia. Não tem mais aquele problema da 599 que quebra com facilidade. E é uma caneta que me agrada bastante, né? Essa cor amarela é a minha preferida desse trio aqui e ela está disponível em vários outros acabamentos. Bom, eu vou ficando por aqui, deixe seu like aí, comenta aí, vê se eu deixei de falar alguma coisa, pode fazer sua pergunta aí. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo aí e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.